On a la petite chambre, on a la fraîche kitchen. Ah si. Oh là là, la fraîche kitchen. Voilà, elle va. Olá, queridos tripeiros! Essa semana nós tivemos uma notícia super triste sobre o incêndio da Catedral de Notre Dame. Eu conheci no ano passado e eu fiquei maravilhada com os detalhes e a sua história. E o que me deixa mais sossegada é que muitas organizações já conseguiram levantar um bom fundo para restaurá-las. Eu sinceramente espero que restaurem logo para que voltem as visitas. Como as visitas estão suspensas por enquanto, decidi nesse vídeo compartilhar 13 curiosidades que eu descobri sobre essa tão lendária e linda catedral. Ela é conhecida como Catedral Notre Dame, mas também chamada pelos franceses de Nossa Senhora de Paris. A igreja começou a ser construída em 1163, ainda no reinado de Luís VII, mas só ficou pronta 200 anos depois, no século XIV. Foi mais demorada do que a obra de expansão de São Paulo. Pela imagem dá pra ver que a catedral é enorme, ela tem uma área de 5.500 metros quadrados e foi construída para conseguir receber 9.000 fiéis de uma vez só. Ela tem 90 metros de altura, é super alta, mas não a mais alta de todas. A própria Catedral da Sé em São Paulo tem 100 metros. Bom, mas como tamanho não é documento, mesmo baixinha ela é super imponente, não é? A catedral é um dos, se não o monumento mais visitado na França. E para os franceses é até mais importante do que a Torre Eiffel, dado seu cunho histórico que já cresceu com o desenvolvimento de Paris. Tanto que o Marco Zero da cidade fica bem em frente a essa igreja. A catedral tem estilo gótico com pilares e torres rendilhadas por toda a entrada. Há arcos pontudos e altos em direção ao céu, ou seja, em direção a Deus. Também possuem grandes vitrais que trazem luz ao interior, dando aquele ar mais celestial. Aliás, os vitrais de dentro de Notre Dame são lindos e recriam paisagens bíblicas. A mais memorável, pelo menos para mim, é a grande rosácea localizada na face norte. Com 13 metros de diâmetro, ela apresenta 80 imagens do Antigo Testamento disposta em torno da Virgem no centro. Lembro também da rosácea do Apocalipse, que fica atrás de um órgão que também é belíssimo. Notre Dame foi destaque também no livro do famoso escritor Victor Hugo, que se inspirou em um escultor da catedral que criou o personagem Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. A Disney então democratizou ainda mais essa história, transformando no desenho que muitos de vocês já devem ter assistido. Vocês lembram do Quasimodo? Aquele corcunda que ficava lá no alto da catedral, todo apaixonado pela Esmeralda a cigana. Gente, era muito fofo. E falando em alto de torre, quando eu fui ainda havia acesso ao topo dela. E o acesso era bem cansativo, nada mais nada menos que 387 degraus do térreo até lá em cima. Mas valia a pena porque de lá dava para apreciar Paris por cima e você tinha acesso à galeria de quimeras, aquelas criaturas místicas tipicamente compostas por mais de um animal. O mais famoso delas é a gárgula Stride, fica no topo da catedral observando Paris com a cabeça apoiada nas mãos. Pois é, além da parte celestial da igreja, há também essa parte mais sombria de personagens mais medonhos que comentei agora. As gárgulas de forma prática são desaguadores, ou seja, a calha para escoar a água com certa distância da parede. Mas na arquitetura gótica ganharam uma cara animalesca e monstruosa porque simbolizavam o perigo para quem se aproximasse da igreja com a consciência suja. Era um sinal de advertência aos pecadores. Você sabia disso? Bom, se você achou interessante, deixa um like aí e aproveita e se inscreve no nosso canal. Isso nos incentiva a produzir mais vídeos e conteúdos para vocês. Outra lenda sombria da igreja refere-se à Porta do Diabo. Diz a lenda que um jovem artesão chamado Biscornet deveria fazer a decoração da fechadura da porta da lateral da catedral. Só que moldar ou esculpir ferro forjado não era a tarefa mais fácil. Então, diante da dificuldade encontrada, esse jovem francês invocou
invocou o diabo e, em troca da sua alma, pediu ao diabo que a ajudasse na confecção. A porta ficou assim incrível, com detalhes minuciosos e belíssimos. Todos o aclamaram, mas depois encontraram ele morto na cama com sinais estranhos. Meio sinistro isso, né? Como eu disse, a catedral é importantíssima. Vários fatos históricos se passaram por lá. Como, por exemplo, Napoleão foi coroado imperador da França aqui em 1804. Joana d'Arc foi beatificada nessa igreja em 1920 e durante a Revolução Francesa, 28 estátuas que ficavam na Galeria dos Reis foram decapitadas. Isso mesmo, estátuas decapitadas. Nem as estátuas escapavam naquela época. Mas não fiquem tristes, eles já repuseram as cabeças dessas estátuas e elas passam bem. Há uma parte da catedral chamada Tesouro que pode ser visitada e que guarda outras relíquias, entre elas manuscritos medievais, objetos antigos e religiosos como, por exemplo, a coroa de espinhos de Cristo e um pedaço da cruz que ele foi crucificado. Só fique atento às restrições para a visita. A coroa de espinhos só pode ser vista pelos fiéis na primeira sexta-feira de cada mês, às 3 horas, e às sextas-feiras santas, das 10 às 5. Já os outros objetos podem ser vistos todos os dias. Há diversos sinos na catedral e eles geralmente tocam de 15 em 15 minutos ou em marcos históricos. E apenas alguns deles são originais, porque muitos deles foram derretidos para construções de armas em guerras passadas. Um sino original é o Emanuel, que fica exposto na torre direita. Os outros que você vê em funcionamento são da nova leva que foram colocados em 2012. Eu não sei quando serão liberadas as visitas internas, mas mesmo assim, se você for para Paris, eu acho que vale muito a pena, mesmo que for para ver ela por fora. Então anota aí o endereço, eu vou deixar aqui do lado ou na descrição. E você não precisa se preocupar porque dá para chegar lá de metrô ou trem bem fácil. Então, se vocês forem a Paris, não se esqueçam de dar uma passadinha por lá. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.